Oi, gente! Tô eu aqui de novo, sempre gravando um videozinho ou outro. E dessa vez, a intenção dos vídeos que eu vou gravar daqui pra frente, nas próximas semanas, que eu pretendo manter essa rotina, é sobre alguns casos, né? Alguns casos que eu atendi ao longo da minha carreira profissional, desde lá de 2017, quando eu comecei a atender os meus pacientes, as pessoas que me procuravam. E, como vocês sabem, eu atendo gente do mundo inteiro, né? Eu atendo gente na Itália, nos Estados Unidos, em Portugal, em Dubai. E eu tenho muitas histórias para contar e as pessoas sempre me pedem para contar algumas histórias, né? Eu tenho pacientes adolescentes, né, que falam assim, tia, no dia que você escrever um livro, eu compro. E eu sempre achei muito lindo isso da parte deles, porque eu tenho muita história para contar e sempre tento lembrar de uma história ou outra. E tem uma história que me marca muito, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, e algumas histórias eu vou compartilhar nos outros vídeos que eu vou gravar, que foi uma história que aconteceu na pandemia. E foi muito impactante o momento da pandemia, quando começou, porque eu já tinha o meu consultório e eu atendia muitas pessoas que vinham do Rio, que vinham de Cabo Frio, que vinham de Saquarema, que vinham de Maricá mesmo, né, no consultório em Itaipuaçu. E quando começou a pandemia, eu tive que adaptar os meus atendimentos para online. E antes eu só atendia presencial. Eu atendia uma ou outra pessoa online, pessoas adultas que já estavam comigo, que já tinham feito atendimento presencial. E quando veio a pandemia, ninguém podia sair de casa. E a demanda de atendimento online aumentou muito. Eu tinha muito medo de atendimento com adolescentes e crianças online, pelo fato de não me conhecerem, pelo fato da confiança que eles precisam ter. Só que eu desmistifiquei isso e foi uma gratíssima surpresa. Os atendimentos de adolescentes e crianças sempre fluíram muito bem. Eu acho que pelo fato deles serem muito mais digitais do que a gente, eles aceitaram muito bem a terapia online. E eu fiz tratamentos de pessoas 1, 2 anos, de crianças e adolescentes 1, 2 anos, e surtiram um efeito incrível, 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 incrível. E todo online, 100% online, né? Só que teve um caso que chegou pra mim de sequela, né? Um dos casos de sequela pós-Covid, né? E a pessoa teve Covid e ela desenvolveu um problema gravíssimo no intestino, no intestino grosso e no reto. Ela começou a ter sangramento, muito sangramento, quando ela tentava evacuar. E essa pessoa me procurou assim, desse jeito, falou assim, olha, Flávia, eu tô desesperado, eu não sei mais o que eu faço, porque eu tomo remédio, tomo Naturete, tomo remédio para tentar me ajudar na evacuação. E eu já vou chorando pro banheiro, porque quando eu tento evacuar, a dor é insuportável e, e eu não consigo, e sangra muito, é muito difícil para mim. Eu não sei o que você pode fazer para me ajudar. E aí foi um caso, assim, tipo, novo, né? Como muitos casos que chegaram para mim nesse tempo que eu tenho de trabalho, nesses 8 anos que eu tenho de trabalho quase. E eu falei assim, o que eu vou fazer nesse caso? Como muitos casos que chegaram, que vocês vão ouvir de mim. Eu falei, o que eu posso fazer? Porque tem as terapias tradicionais, né? E tem as terapias que eu trabalho. Eu trabalho com terapias de reprogramação de memórias e traumas, com terapias que fazem uma calibração da sua frequência. São terapias integrativas, holísticas, alternativas, né? E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com aromaterapia? Eu vou fazer um blend de óleos que essa pessoa vai usar, que é cicatrizante? O que eu vou usar? E aí eu tive um estalo de fazer a terapia multidimensional com essa pessoa. Para quem não sabe, essa terapia surgiu na França há 20 e tantos anos atrás. A Helena Biassi desenvolveu essa terapia. Eu trabalho com ela desde 2018 e eu amo essa terapia. É uma terapia que você pode fazer só uma vez por mês, porque você precisa de um tempo para se reajustar. E no que consiste a terapia multidimensional? Eu vou tentar resumir. Com a terapia multidimensional, eu costumo dizer que o filme Doutor Estranho é muito mais do que um filme da Marvel, né? Que a gente tem universos paralelos, multiverso, para quem acredita nessas coisas, a gente tem realidades diferentes, né? Então a gente trabalha multidimensional. E como funciona isso? Na multidimensional, você pode fazer tratamento
espiritual, você faz cirurgia espiritual, você faz tratamento de tudo que você pode imaginar. E é muito interessante porque a gente faz o trabalho e eu falo para a pessoa, dou o relato dela do que eu vi nesse tratamento. E a multidimensional é um dos únicos tratamentos que eu consigo ver alguma coisa durante o tratamento. E é como se eu visse algo através de uma tela de cinema. Quando a gente começa o tratamento, ela é maravilhosa à distância, ela tem o mesmo resultado à distância que tem presencial. E aí a gente vai falar agora do tratamento que ele fez. Quando a gente começou a fazer a primeira sessão dele, depois ele ficou comigo muito tempo, ele já fazia algumas sessões, mas depois ele veio ver a esposa, veio a filha, vieram amigos dele, depois desse tratamento que a gente fez. Falei pra ele, olha, eu não posso te garantir nenhum resultado, porque é uma terapia que é energética, espiritual, onde qualquer coisa pode acontecer durante a sessão, e a gente precisa esperar pelo menos uma semana para você me dar um feedback. Mas eu adoro ela, os resultados com ela. Eu já fiz tratamento em pets com ela, em seres humanos com ela, em grávida, em idosos. Então eu gosto muito dela. Então ele falou assim, Flávia, eu tô dentro. Eu conheço você, o seu trabalho, a seriedade do seu trabalho. Então vamos fazer esse tratamento, porque eu não tenho nada a perder. Eu tô sofrendo, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperado, tô entrando em trauma. Quando me dá vontade de ir no banheiro, eu já tenho crise de ansiedade. E vamos fazer. Quando a gente começou a fazer esse tratamento, essa terapia, eu ativei as energias que precisam ativar, pedi para ele ficar deitado na maca, coloquei uma música pra gente se conectar e a gente fez o tratamento. Quando a gente começou o tratamento, eu fechei os olhos para me conectar com a cura dele. Eu comecei a ver um deserto. Nesse tratamento, ele atravessava um deserto. Eu o via num deserto, se arrastando na areia do deserto, tentando atravessar com uma roupa marrom, né, com uma roupa, uma túnica com umas coisas marrons, tentando atravessar o deserto. E depois de muito tempo, ele desmaiava. Quando ele desmaiava, ele era levado para uma cabana no deserto, uma pessoa levou ele para essa cabana, eu não vi o rosto dessa pessoa. Essa pessoa levava ele para essa cabana no deserto, e era tudo de madeirinha, assim, tudo baixinho, né? Esteira, de palha. E essa pessoa começou a cuidar dele. Ela dava remédios para ele, ela cuidava dele, ele teve febre, ela cuidava dele, ela cuidou dele. Ela fazia coisas com ervas nele, jogava no corpo dele, limpava ele, deu banho nele. E ele dormindo por muito tempo. Dava para ver que ele ficou desacordado muito tempo. E durante esse tratamento, ele voltou, a pessoa sempre dava líquido, sopa para ele, sempre alimentava ele ficou forte. E aí ele bota uma túnica branca, tipo desses beduínos mesmo no deserto, só que branca. E ele pega e vai seguindo de novo no deserto. Ele pega alguns suprimentos e segue o caminho dele. Nisso que ele segue o caminho dele, ele atravessa uma cidade, ele entra numa cidade, no deserto, assim, num lugar antigo, assim, e ele atravessa essa cidade, do outro lado, ele vê um templo. Nesse templo, ele entra nesse templo, ajoelha. Era um templo muito alto. Eu não sei se aquilo era uma pirâmide, mas era muito alto, tipo uns 6 metros de altura, o teto. E umas estátuas muito grandes, assim. E eu via como se eu estivesse dentro do templo, na lateral, num lugar assim, na lateral. E ele entrava, ajoelhava na frente desse templo, dentro desse templo, mas olhando para alguma coisa que tinha ali dentro daquele lugar. E rezava, orava de joelho, botava a cabeça no chão, orava muito. Foi muito bonito o que eu vi. E quando a gente finalizou, eu contei para ele o que eu tinha visto. E ele me relatou que ele era maçom, que isso fazia muito sentido para ele, em algum lugar dentro dele aquilo fazia sentido, porque uma vez uma pessoa viu próximo a ele, na maçonaria, um egípcio, alguma coisa assim, perto dele, e que ele estava se sentindo muito bem. E eu falei para ele, eu preciso que você me dê uma resposta daqui a uma semana. Daqui a uma semana eu preciso que você me diga se você está bem ou não, é muito cedo, né? Esse tratamento dura 21 dias. Então, eu queria que você me desse um feedback daqui a uma semana, de como você está se sentindo. Ele foi embora. 3 dias depois, ele me ligou.
E ele falou assim: Flávia, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: então, me conta. Como é que você tá? Aí ele disse assim: eu tô me sentindo muito melhor. Eu tô 100% melhor. Eu tô me sentindo melhor desde o segundo dia que eu fui aí. Mas eu não quis te ligar, porque primeiro porque você me pediu uma semana. Segundo, que eu achei que era uma coisa psicológica, que eu tinha feito um tratamento, mas que eu tava realmente... Ah, eu tô sendo sugestionado a dizer que eu tô bem, eu tô melhor. Só que hoje, faz 3 dias que eu fui aí, e eu tô evacuando normalmente, não tem nenhuma dor e nenhum sangramento. Ele tinha tido várias fissuras intestinais, que foi uma sequela do Covid, né? Ele teve várias rachaduras, aquilo fez um estrago no intestino dele, e ele não sentia mais nenhuma dor. Ele tava com 0% de dor 3 dias depois da sessão. Então foi um dos casos, assim, que eu adoro contar para as pessoas sobre a terapia multidimensional, e dizer que o que é possível, o que mais é possível que a gente não conhece, o que mais é possível que a gente não considerou dentro do nosso tratamento, da nossa cura. Um tratamento totalmente espiritual que trouxe essa resposta positiva em 3 dias, em uma sessão. Então, eu queria compartilhar com vocês essa história dele. Porque sempre me perguntam, e as histórias, Flávia? E qual foi o caso mais interessante? O que você conseguiu com essa ferramenta? Tem muitos casos com a terapia multidimensional, tipo, muitos casos, que eu vou contar em alguns vídeos. Sempre que eu tiver tempo, eu vou gravar, como com as outras terapias. Mas esse é um relato de pós-Covid, de sequela de Covid, que em 3 dias a gente teve um resultado de 100% de melhora. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Me deixem saber o que vocês acharam.